Vamos falar sobre fluxo de caixa? Uma das principais ferramentas da gestão financeira que o empresário usa muito pouco. Através do fluxo de caixa, as empresas podem medir o fluxo financeiro e a disponibilidade para investir, aumentar o estoque, mexer com a estrutura de equipamentos de informática, enfim. Para usar os recursos financeiros, você precisa primeiro verificar a disponibilidade. Muitas empresas, por falta de observar o fluxo de caixa, assumem compromissos financeiros e depois têm dificuldade para cumprir. A partir daí, gera-se endividamento bancário e outros problemas internos que, se você olhasse o fluxo de caixa, você certamente iria evitar. Os empresários normalmente confundem os relatórios. As empresas costumam mensalmente receber um balancete da contabilidade. E o fluxo de caixa é um relatório extremamente financeiro. Ele não é um relatório contábil. Qual que é a diferença entre o fluxo de caixa e um balancete que é gerado pela contabilidade? O fluxo de caixa, ele trabalha com entradas e saídas financeiras. Regime, né? O próprio nome já diz, ele utiliza um regime chamado regime de caixa. E o balancete? O balancete, ele utiliza um outro regime, chamado regime de competência. Por exemplo, no fluxo de caixa, as despesas e receitas, elas são registradas exatamente no momento que elas acontecem. Imagina o seguinte, você precisa pagar o 13º salário dos seus funcionários, correto? Quando que você vai registrar isso no fluxo de caixa? No mês de novembro e de dezembro, que é exatamente o período em que o 13º salário é pago. Já no balancete, que é gerado pela contabilidade, isso precisa ser gerado periodicamente. 1/12. A partir do momento que o funcionário trabalhou um determinado mês, uma parcela do 13º salário dele já é registrada, independente do pagamento. Isso é o regime de competência, ou seja, são situações e relatórios distintos. Cuidado para não confundir. Outra informação importante é que o fluxo de caixa ele é um direcionador financeiro da sua empresa. A partir do momento que você projeta o fluxo de caixa, você consegue medir se os recebimentos estão satisfatórios ou não, se os gastos são excessivos, e aí você pode melhorar a gestão financeira da sua empresa, trabalhar para que os recebimentos sejam melhores ou para que os gastos sejam mais compactados, e com isso você vai melhorando o resultado financeiro. Hoje em dia, a grande maioria das ferramentas que existem no mercado, softwares de gestão financeira, já possuem um fluxo de caixa integrado. A partir daí, você pode fazer a alimentação correta, porque o segredo é alimentar corretamente os dados. Se você fizer uma alimentação correta dos dados, você vai ter um bom fluxo financeiro a partir do teu software de gestão. E se você não tem um software de gestão? A gente consegue te mandar um modelo. Te manda um modelinho Excel, você consegue a partir dali se familiarizar e preencher os dados numa ferramenta que depois você pode transferir isso para um software se um dia, quando você tiver esse software futuramente. Tem curiosidade? Quer saber um pouco mais sobre o fluxo de caixa? Entra lá na nossa ferramenta que está disponível na internet, o autoatendimento. O endereço é www.grupocontaturmkp.com.br. Digita lá na busca, fluxo de caixa. A partir daí, você vai ter algumas explicações, algumas coisas que eu estou falando aqui, algumas novidades, e lá embaixo, nos comentários gerais, você pode digitar, gostaria de receber um modelo de fluxo de caixa, e a gente manda ele para você, ok?